Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O que nós temos nesse enunciado? Um escritório de renome internacional quer iniciar suas atividades aqui no Brasil. E eles querem saber as normas a respeito da relação entre clientes e advogados. Vamos para as alternativas. Na alternativa A, nós temos que é possível aceitar a procuração de um cliente que já tenha patrono constituído nos autos, sem o conhecimento prévio deste advogado, na hipótese de que seja necessário adotar uma medida judicial urgente e inadiável. E o artigo 14 do Código de Ética responde para a gente essa pergunta. A alternativa está correta. Por quê? A regra geral, pessoal, qual que é? O advogado ele não pode aceitar procuração de quem já tem outro advogado, né? Senão seriam dois advogados atuando no mesmo processo e um sem saber do outro, né? Ou seja, olha a confusão que isso ia dar. Mas ele abre uma exceção. Qual que é essa exceção? Salvo para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Se essas medidas são urgentes e inadiáveis, não é razoável a gente esperar que o cliente vá lá, converse com aquele advogado anteriormente constituído e retire os poderes dele para atuar no processo, né? Então, aqui é uma hipótese em que é permitida aceitar a procuração de quem já tem um patrono constituído nos autos, tá certo, pessoal? E olha só, galera, mais uma vez, o examinador ele perguntou a regra geral ou perguntou a exceção? Ele perguntou a exceção. Então, sempre que você estiver lá no seu estudo de lei seca, se deparar com um artigo que exista alguma exceção, foque na exceção, porque é aí que o teu examinador vai explorar o seu conhecimento. Então, a alternativa ela está correta, pessoal, porque fala que pode, para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído sem prévio conhecimento deste. Na alternativa B, está dizendo que o advogado ele deve considerar a sua própria opinião a respeito da culpa do acusado ao assumir uma defesa criminal. E o artigo 23 do Código de Ética diz exatamente o contrário, tá, pessoal? Então, se liga aí. O artigo 23 está dizendo que é direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar a sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Então, o advogado pode ou não pode considerar a sua própria opinião? Não, ele não pode considerar a sua própria opinião. Então, a alternativa ela está errada, por quê? Porque diz que o advogado deverá considerar a sua própria opinião a respeito da culpa do acusado. Então, a alternativa errada, pessoal. Vamos para a próxima. A alternativa C está nos dizendo que o advogado ele pode atuar simultaneamente como patrono e como preposto do cliente, desde que ele tenha conhecimento direto dos fatos. E essa alternativa ela está errada. Por quê? Porque é justamente, de novo aqui, ó, é o contrário do que está dizendo o artigo 25 do Código de Ética. É defeso ao advogado atuar ao mesmo tempo como patrono e preposto. Olha lá, é defeso funcionar ao mesmo tempo como patrono e preposto. Portanto, a alternativa está errada porque ela diz que ele pode funcionar, quando na verdade ele não pode funcionar ao mesmo tempo como patrono e preposto do cliente. E por último, pessoal, chegamos na alternativa D. E ela está dizendo que os advogados podem representar em juízo clientes com interesses opostos, desde que eles não integrem a mesma sociedade, mas eles estiverem reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca. Então, ou seja, eles não integram a mesma sociedade, mas eles estão reunidos aqui em caráter permanente para cooperação recíproca. E essa alternativa ela também está errada, porque o artigo 19 veda essa possibilidade.
Então, os advogados que integrantes da mesma sociedade ou reunidos em caráter permanente, eles não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Então, olha só, advogados reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos. Vamos pensar um pouco aqui, pessoal. O que está sendo preservado? É justamente o interesse do cliente. Se você tem advogados que de alguma forma eles trabalham de uma maneira associada, eles não podem defender clientes diferentes que vão estar lá brigando por um interesse em juízo. Há um conflito muito grande aqui e o Código de Ética visa preservar essa situação e proíbe a atuação dos advogados neste caso. Então a alternativa ela está errada, porque aqui diz que poderia representar se não integrasse a mesma sociedade, aí tá ok. E o errado está aqui, ó, no mas estiverem reunidos em caráter permanente. Então, se eles não integram a mesma sociedade, obviamente podem representar clientes com interesses opostos. Mas, se eles estiverem reunidos em caráter permanente, eles não podem representar clientes com interesses opostos. E chegou a hora da nossa revisão. O tema da questão foi relações com o cliente. Nós vimos que o advogado ele não pode aceitar, a regra geral é que ele não pode aceitar procuração de um cliente que já tenha outro advogado constituído, mas existem duas exceções na verdade, e uma delas é quando é necessário praticar uma medida judicial urgente. Então a regra geral é não pode receber a procuração quando já tem advogado constituído, mas há uma exceção que é justamente quando precisa praticar um ato urgente. O advogado ele não pode levar em consideração a opinião dele ao aceitar uma defesa criminal. O advogado não pode atuar ao mesmo tempo como patrono e como preposto. E o advogado também não pode defender clientes com interesses opostos se eles fizerem parte de uma mesma sociedade ou estiverem reunidos em caráter permanente com cooperação técnica. Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário e, como sempre, os links da prova e do gabarito estão aqui na descrição. Até a próxima!